O assunto da nossa aula hoje, na verdade, não fui eu que escolhi, tá? Foi o Joãozinho que me passou esse assunto, falou que seria interessante conversar um pouco sobre esse assunto. Não é um assunto assim que a gente ouve todo dia, mas eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem. Vamos colocar a próxima imagem aqui. Então, antes de falar qual é o assunto, quer dizer, eu não vou falar qual é o assunto, vocês vão adivinhar aqui qual é o assunto. Pela imagem. Eu tenho certeza que vocês vão adivinhar. É muito, é quase que óbvio, né? Quando a gente vê essas abóboras, né? Sinistras aí, parece com cara de mal. Tem uma cadeira aqui, então a gente sabe qual assunto é Halloween. Agora, é claro, Halloween não diz respeito apenas a essa decoração, digamos assim. Talvez você também conheça o Halloween, quem sabe por algum desenho, ou por aquilo que você tem visto. Acho mais pela escola mesmo. Ou na escola, né? Então, talvez uma outra imagem seria isso, porque o que geralmente você sabe sobre o Halloween? Você vai na casa das pessoas, fala 12 travessuras e eles sempre, nunca vão falar travessuras. Não, é uma tradição americana. Não é americana, mas É mais a sério esse negócio. A vontade que eu tinha quando assistia o filme. Mas se for parar pra pensar, Doce Travessuras é praticamente o ano bom no Brasil. Não, criança, se você não der doce, eles vão tacar o ano Ano bom que é ano novo? Nunca fui. Aí tinha uma moça que é amiga da minha irmã, ela falou assim, acabou os doces, né? Calma aí, ela me deu uma nota mais do real. Então assim, eu acho que talvez as maiores influências que a gente tem no Halloween geralmente são dos filmes, né, que a gente vê. Os Estados Unidos talvez é o país onde mais celebra, né, vou falar de festa, né, mas de fato é isso, para eles é como uma celebração. Não sei se vocês sabiam, mas o Halloween nos Estados Unidos é a segunda maior celebração que eles têm, só perde para o Natal. Pelo menos, né? Então voltava. Então assim, é uma festa muito grande e a gente tem certamente tido alguma influência. Talvez as escolas de inglês também sempre apresentam algo sobre o Halloween porque querem falar um pouco sobre a cultura dos Estados Unidos, né? A cultura norte-americana. Não é apenas nos Estados Unidos e no Brasil, que é um Brasil bem menos que nos Estados Unidos, certamente. Já pensou no Brasil, se você não vai destruir seu pote? Não é só no Brasil, quer dizer, não é só nos Estados Unidos e no Brasil. Na verdade, eu quero falar um pouquinho para vocês da origem dessa festa do Halloween, né? Eu acho que até ela se identifica com algumas festas nossas no Brasil também. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui. Só a palavra mesmo, né? Então, eu queria falar, basicamente, na nossa aula hoje, eu queria falar sobre a origem do Halloween, o que significa o Halloween. Vou falar sobre uma palavra também depois, para que vocês saibam o significado disso. Então, foi aqui em algum lugar, já perdi. E vou falar alguns princípios bíblicos sobre o Halloween. Talvez uma pergunta que é importante a gente buscar responder é: será que o crente, independente de ser criança ou adulto, jovem, ele deve participar de alguma festa, como o Halloween, né? Então, talvez essa é uma pergunta que para nós é importante a gente responder. Tudo bem que nos filmes, geralmente você vê, são as crianças ali pedindo, né, um doce, a gente faz um doce ou uma travessura. É interessante que essa questão da travessura... Ninguém quer. Ninguém quer. E é claro que todo mundo está lá às vezes com um docinho esperando a criança passar, né? Nos Estados Unidos é assim, é muito forte essa comemoração, essa celebração. Mas não é apenas uma festa para as crianças. Na verdade, se você pensar um pouquinho no Brasil, há muitas festas hoje, nem sempre é chamado de Halloween, porque tem um outro nome também, que é a festa do dia do quê? Dia das bruxas. Então, não é uma invenção assim que, vamos fazer uma festa que é apenas para a gente colocar uma fantasia. Tem muitas fantasias, né? Às vezes se fantasiam de vampiro, de esqueleto, de monstros e outros personagens mais. Como? Principalmente bruxa. Principalmente bruxa, exatamente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a origem e significados dessa festa. Então aqui tem mais uma festa. Puxa, parece ser algo legal, né? Quem que não gostaria? Sei que vocês já não são tão crianças assim, né? Já são jovens. Pra mim eu ia pegar doce só pra dar pro outro. Se fosse chocolate, eu ia. Não. É chocolate. Vamos passando aqui. Mais que tem aqui. Tá. Então, bem, a gente pode tratar aqui na nossa aula hoje, pelo menos essas duas perguntas eu acho que são muito importantes. São informações bem importantes. A primeira é: de onde
Pode ir pra mim, já eu não tô nem conseguindo ler. De onde se originou o Halloween? Isso. E qual é a próxima pergunta aqui, Teodora? Qual era o significado desse evento. Isso. Fala assim, um evento, né? Ou a gente poderia falar celebração, mas no início não era necessariamente uma festa. Então, bem, é o seguinte, o Halloween, ele significa... Bom, aqui alguém sabe o significado da palavra Halloween? Claro que não é uma palavra em português, né? A gente adotou essa palavra, mas ela é uma palavra inglesa. O Halloween significa véspera. Sabe o que é véspera? Quando é um dia que antecede o outro, né? Véspera do dia dos santos, ou dia de todos os santos. E vocês vão aprender um pouquinho porque... Eu pensei coisa ao contrário. Véspera do dia de todos os santos. Então, bem, eu vou dar uma história aqui para vocês de onde se originou o Halloween. Como começou o Halloween, também um pouco do significado. O Halloween não se originou nos Estados Unidos, embora é o país que mais celebra essa festa. Eu vou passar depois no slide aqui, inclusive, tem uma afirmação sobre o quão grande é essa festa nos Estados Unidos. E certamente ela envolve muito dinheiro, muitas coisas que as pessoas compram, enfeites e tudo mais. Mas essa festa, ou essa celebração, melhor dizendo, esse evento, ele se originou na Europa, na região ali próxima à Inglaterra, Irlanda. Acho que tem um mapazinho aqui também, que é um mapa bem simples, né? Mas imagine que nós estejamos aqui nesse pontinho verde. Então, o surgimento do Halloween ele se deu aqui na Europa com um povo chamado Celta. Esse povo ele surgiu há muitos anos antes de Cristo, inclusive alguns falam 1000 anos antes de Cristo, outros 500 anos antes de Cristo. E eles viveram por volta ali até do ano 500 depois de Cristo. Então, no início ali do que é chamado de Idade Média. Esse povo celta, ele era um povo, como existem alguns povos hoje ainda, politeísta. O que significa essa palavra politeísta? Alguém sabe? É, mais coisas. Então, eles têm mais de um Deus. Exatamente. Então, é um povo que adora vários deuses. No nosso caso, por exemplo, nós somos monoteístas. Significa que nós adoramos apenas um Deus. A gente adora a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas não são três deuses, é apenas um Deus. Então, os celtas, eram chamados de celtas, eles eram um povo politeísta, eles adoravam vários deuses. E para eles tudo era espiritual, tudo eles tinham que fazer pensando em agradar os deuses, eles tinham muitos rituais, inclusive. E eles tinham, dentre esses deuses, o Deus Sol, e havia um outro Deus também que eles acreditavam que era o Senhor da Morte. Quando a gente fala Senhor da Morte, já dá uma ideia assim de algo mais sombrio, né? E de fato era. Mas não era só para assustar as pessoas, não. Algumas coisas que eles acreditavam nesse Deus da Morte eram muito fortes para a cultura deles. Então, tinha uma época do ano, quando começava a terminar ali o verão, não sei se é tão parecido conosco hoje, mas na Europa isso é bem... é bem recortado ali. Quando você vai terminando o verão, o que vai acontecendo? As folhas das árvores vão ficando mais amarelas, talvez laranja, né? Inclusive laranja é uma cor muito significativa no Halloween. Você pode observar, não só por causa das abóboras, mas também lembra um pouco essa ideia de o término do verão e o início ali do outono, onde as folhas das árvores começam a cair. Elas vão ficando mais amareladas, mais alaranjadas. Lá na Europa, principalmente, a noite começa a ficar, a noite vem mais cedo. Então, por exemplo, hoje em dia para nós aqui, 6h30 da tarde, a gente já começa a escurecer, né? Tem época do ano que demora um pouco mais. Por volta das 7 horas ainda está um pouco claro, dá pra gente fazer, ou então já está bem de noite. Então tem época do ano que vai ficando escuro mais cedo. E nessa região da Europa, talvez por volta das 5h30 da tarde, já começa a ficar bem escuro. Então essa é uma época do ano onde, aparentemente, o Deus Sol, digamos assim, que eles acreditavam que o Sol era como Deus, ele vai ficando mais fraco. Porque antes as folhas bem verdes não caíam, demorava muito mais para escurecer o dia. Mas na época do ano, começa a escurecer um pouco mais cedo, e eles então tinham entendimento, e às vezes eu falo isso para vocês, né? A gente pode pensar assim, puxa, mas que povo, será que eles não tinham inteligência, né?
Mas é assim mesmo, as pessoas acabam adquirindo esses conceitos, digamos, religiosos e elas acreditam naquilo. Por exemplo, uma coisa bem talvez bobinha, que muitas pessoas acreditavam. Se você deixasse, por exemplo, seu chinelo virado... Ah, já vi. Lembram disso? Já ouviram falar sobre isso? Então vou deixar seu chinelo virado porque sua mãe vai morrer. E muitas pessoas acreditavam nisso assim, de maneira tão certa que... desvira se sua mãe vai morrer. Então são superstições que as pessoas simplesmente acreditam. Então era um povo que tinha suas superstições, sua religião, tá? Então eles acreditavam assim, ó, nessa época do ano, o Deus Sol vai ficando mais fraco, porque o Deus da morte, ou o Senhor da morte, ele surge e ele começa a agir nessa época do ano. Por isso que é uma época mais escura, digamos assim, mais sombria, né? Todos ficavam muito com medo daquilo. E além disso, havia uma doutrina, tá? Um pensamento, uma crença desses povos celtas, que era a seguinte, chamava transmigração. Vou até escrever aqui na lousa. Não é uma palavra que a gente ouve todo dia, também vocês não precisam memorizar isso, tá? Mas a palavra é assim, ó. Fiz muita caligrafia quando eu era criança, fiz que minha letra é bonita, tá, pessoal? Então, transmigração. O que significava transmigração? Talvez vocês nunca ouviram essa palavra, né? Significava o seguinte, olha só o entendimento que eles tinham. Quando alguém morria, então tinha uma diferença ali entre o corpo da pessoa, que é físico, material, e a alma da pessoa, que é aquilo que é espiritual que a pessoa tem, tá? Pessoal, não estou ensinando isso, estou falando qual é o pensamento deles, tá? Embora, de fato, nós temos também uma parte física e uma parte espiritual, e Deus nos criou dessa maneira. Eles acreditavam assim, quando aquela pessoa não foi muito boa, Gabi, ou ela pecou demais, uma pessoa que dava muito trabalho, talvez passava a perna nos outros, mentia, fazia coisas erradas, coisas feias, coisas ruins, o que acontecia? Quando aquela pessoa morria, a alma dela, eles acreditavam que ela poderia ir para o paraíso, para um lugar muito bom. Mas pelo fato de ela ter sido uma pessoa um pouco ruim, ela não ia para o paraíso, viver para sempre num lugar muito bom. Ela ficava meio que vagando por aí. Ela ficava em algum lugar. Então, várias pessoas que morriam, não foram pessoas boas, a alma dessas pessoas, a parte espiritual delas, ficava vagando por aí, não ia para um lugar bom, também não ia para um lugar ruim, ficava vagando por aí. Nessa época do ano, quando era o final do verão, eles acreditavam então que o Deus Sol ficava mais fraco e o Senhor da morte, ele tinha muito poder, ao ponto dele permitir com que a alma dessas pessoas que estavam vagando por aí possuíssem o corpo de outras pessoas. Então ele permitia, né, o Senhor da morte permitia com que essas almas pudessem voltar, por exemplo, até as suas casas ou outras casas também e tomassem posse daquela pessoa, entrassem dentro daquela pessoa e pudessem viver ali. Por quê? Porque assim ela teria mais uma oportunidade de viver uma vida talvez um pouco melhor e pudesse então depois disso morrer novamente, digamos assim, e aí sim elas poderiam ir para o paraíso, para um lugar melhor. Então esse era o entendimento deles, né? Então o que eles faziam? Eles faziam este evento, essa celebração, que passou a se chamar Halloween, e eu vou explicar um pouquinho qual é o contexto dessa palavra Halloween para vocês. De onde surgiu essa palavra Halloween? Na época não era necessariamente esse nome. O que eles faziam? Com medo de serem possuídos por essas almas, essas pessoas que já morreram, né? Parece um filme de terror mesmo, falando assim, né? Eles começavam a fazer o seguinte, eles apagavam todas as luzes das suas casas, claro que naquela época não havia energia elétrica, mas tinham lá alguma vela, algum foguinho, alguma tocha ali, talvez uma lareira dentro da sua casa. Eles apagavam tudo aquilo, eles pegavam, na época não era uma abóbora, era um outro legume, era um nabo, e eles colocavam às vezes uma luz dentro daquele nabo, para ficar com aquela aparência um pouco mais sombria, mais feia, digamos assim. Eles se enfeitavam, mudavam um pouco o seu visual, colocavam outras roupas, e começavam a fazer muita bagunça.
começavam a fazer talvez, e é por isso que as crianças nos Estados Unidos, por exemplo, quando vão celebrar o Halloween, o que elas falam? Doces ou travessuras. Então, olha só, naquela época não eram crianças apenas. Todos os adultos, eles se vestiam com outras roupas e faziam muita bagunça, muita algazarra. Talvez até ofereciam, inclusive, alguns sacrifícios. O que seriam isso? Eles matavam animais. Há quem diga que até pessoas eram mortas naquele momento. Porque o que eles queriam com isso? Afastar, espantar esses espíritos, para que eles não viessem na casa deles. As pessoas eram mortas como? As pessoas eram mortas como? Olha, talvez poderiam ser eram assassinados, talvez eram mortos, quem sabe até lançadas na fogueira, né? Ou eram mortas com facas, espadas, não sei dizer como. Mas é falado que a cultura deles, para afugentar os espíritos, ou talvez para acalmar o Senhor da Morte, que eles acreditavam, eles faziam esses sacrifícios. Talvez menos sacrifícios humanos, mas de muitos animais, né? Eles matavam muitos animais e faziam muita bagunça, muito barulho, para espantar os espíritos, para que eles não fossem na casa deles, porque eles tinham medo de serem possuídos pelos espíritos. Então, basicamente, o Halloween, ele começa nesse momento, com essa prática dos celtas. E era uma prática onde, na realidade, eles tinham contato ali, não com deuses, porque não existem outros deuses, mas existem demônios. Então, certamente, era uma prática demoníaca. Agora, talvez, inclusive no Brasil, talvez não, existem grupos no Brasil que, inclusive, fazem práticas um pouco parecidas com essas. Deixa eu ver se é a próxima foto aqui. Bom, está aqui a imagem de um grupo indígena, não sei qual é, e não sei o que eles estão fazendo, tá? Talvez não tenha nada a ver com o ritual aqui. Mas é sabido que muitos indígenas, ou etnias indígenas no Brasil, eles também têm muitos rituais para afugentar os espíritos. Então eles têm esse entendimento também de que existem espíritos vagando por aí, e esses espíritos, por sua vez, eles podem fazer coisas boas, geralmente não, mas eles podem fazer alguma coisa boa com eles, e também coisas ruins. Por exemplo, há muitas tribos indígenas que são chamadas de... Mais uma palavrinha aqui para vocês. Está dando para ver aqui? Tem a palavra? Tem, acho que é assim. Sim, né? Vou escrever outra palavrinha aqui, porque se um dia você ouvir, você já sabe do que se trata, né? Alguns grupos indígenas no Brasil, talvez a maioria, eles são animistas. Uma definição mais objetiva aqui, então, para vocês entenderem, o que significa um grupo animista, ou povos animistas? Basicamente significa o seguinte: tudo para eles é espiritual. Tudo o que acontece na vida deles tem um motivo espiritual por trás daquilo. Então, por exemplo, às vezes o Zé ficou doente. Talvez alguns pensam assim: eu acho que eu sei porque ele está doente. É porque o pai dele andou mentindo por aí e algum espírito fez com que o José ficasse doente. Ou então, morreu alguém. Por que essa pessoa morreu? É porque você deveria ter oferecido junto no sacrifício e infelizmente alguma pessoa faleceu. Então, você tem culpa nisso, claro, através dos espíritos, né? Então eles têm tanto medo dos espíritos e eles têm muitos rituais, porque eles veem dessa maneira, que tudo que acontece foi devido a você não ter satisfeito o espírito, ou talvez aconteça alguma coisa boa, foi porque você, então, conseguiu ali agradar alguns espíritos, né? Eles acreditam em deuses também, não apenas em um Deus, e às vezes os deuses que eles acreditam que existem, não é um Deus bom, digamos assim. Ele é um Deus que ele não tem muita ética, né? Ele pode fazer uma coisa que seja boa para você, te tirar esse benefício, ou ele pode fazer alguma coisa para destruir a sua vida, para fazer você ficar doente. Então, povos animistas, imaginem assim, são pessoas que acreditam que tudo que acontece é um motivo espiritual. Olha, talvez pessoas da nossa sociedade aí pensam dessa maneira. Já ouviram talvez alguma pessoa
que talvez ela ficou doente, né? Ou tem que ter algum problema, e ela vai atrás de uma benzedeira, por exemplo. Não sei se aqui em Jacutinga tem, talvez tenha, né? Alguns benzedores aí por aí. Nossa cidade, lá no interior de São Paulo, o Zé acho que nem sabe disso, mas lá tinha, talvez ainda tenha, algumas benzedeiras. Então, e eu já fui levado quando era criança, por exemplo, que minha família era uma família muito católica. Minha mãe me levou uma vez, algumas vezes inclusive. Era muito doentinho, estava lá às vezes esfriado, gripado. Ao invés de levar no médico, levava nessa benzedeira. Ela fazia umas rezas, passava lá azeite, alguma coisa no meu corpo, assim. E minha mãe ou minha avó, na época principalmente me levou, ela acreditava que com aquilo eu seria curado. Eu ficaria curado, né? Então, é uma crença de muitos povos, né? Animistas. Então, além disso, o que aconteceu? Deixa eu ver qual é o próximo slide aqui. Tá bom. Então, eu vou falar uma história para vocês aqui, vou ensinar mais uma informação para vocês. Tá dando para vocês verem bem, né? Tá dando para ver? Então aqui eu coloquei só uma foto aqui de um professor ensinando, só para ter essa ideia, vocês terem bastante atenção e que a informação é importante. Então, o que a Igreja Católica fez com as práticas religiosas desses povos? Por que eu estou falando aqui sobre a Igreja Católica? Bom, naquela época principalmente, isso deixa eu ver aqui, há mais de 500 anos atrás, não, bem mais, né? Talvez 1000 anos atrás, a Igreja Católica, ela tinha muito poder nas suas mãos e ela dominava esses povos, muitos povos. Inclusive, em alguns momentos, a Igreja Católica, por ter sido declarada uma igreja, por exemplo, na época do Império Romano, por exemplo, que terminou ali por volta do século V, 400 e alguma coisa, né? Foi decretado que a Igreja Católica era a igreja oficial do Império Romano. Então, se houvesse alguma pessoa que não era católico, ele seria perseguido, poderia até ser morto, inclusive. E por conta da Igreja Católica Apostólica Romana ter muito poder nas suas mãos, eles começam a catequizar muitos povos, na força mesmo, como fizeram, por exemplo, com os indígenas do Brasil, boa parte, né, na colonização do Brasil, por volta de 1500. Mas na Europa eles faziam muito isso. Então haviam lá alguns grupos que tinham lá a sua religião, politeístas, acreditavam em vários deuses, e a Igreja Católica praticamente queria obrigá-los a se tornarem cristãos, católicos. E aqueles que se rebelaram, não quiseram se tornar cristãos? Bom, tem narrativas a história fala sobre muitos povos que foram basicamente mortos pela Igreja Católica. Alguns foram torturados. Se houvesse, por exemplo, um sacerdote lá de uma tribo, por exemplo, que oferecia alguns sacrifícios e tal, eles eram chamados de bruxos, que é por isso, inclusive, que o Halloween também tem essa ideia de Dia das Bruxas. Isso aqui não foi simplesmente uma ideia que surgiu dos filmes americanos, tá? A Igreja Católica decretou, instituiu que essa celebração desses povos celtas deveria ser chamada de Dia das Bruxas. Muitos eram lançados nas fogueiras. A Igreja Católica queimou muitas pessoas, infelizmente. Não sei se era da Igreja Católica, mas mulheres que mexiam com chá ou com ervas, tipo, falavam que ia aliviar uma dor. Ou sabe gripe, que você toma aquele chazinho? Ou mulheres simplesmente ruivas. Mas tipo assim, mulheres que às vezes faziam chá ou mexiam com ervas eram consideradas bruxas e mandavam queimar ela viva, assim. Olha só. Eles simplesmente queimavam outras pessoas. Então foi uma época muito, muito triste, né, para a humanidade, praticamente, digamos assim, porque a opressão da Igreja Católica era assim. Pessoal, por favor, não saia daí agora falando para seus amigos que são da Igreja Católica, vocês católicos, vocês queimaram pessoas, vocês mataram. Bom, não, isso foi uma época que já passou, né? Claro, a Igreja Católica não tem muita catequiza as pessoas, né? Mas claro que foi uma época muito sombria, religiosa, digamos assim. Mas o que acontecia? Nem sempre a Igreja Católica conseguia mudar os costumes de um povo. Então eles começaram a pensar assim, olha, não vai dar certo a gente sair matando todas as pessoas. Sair lançando na fogueira todos aqueles que não se tornarem cristãos. Então o que eles faziam? Olha só qual foi a estratégia da Igreja Católica. Ao invés da gente mudar aquela cultura, vamos tentar fazer um ajuste onde aquele aspecto cultural, religioso,
ele pode se tornar, digamos assim, mais parecido com a nossa crença. Então eles fizeram isso com muitas religiões. Por exemplo, inclusive eles mudaram a data de um feriado que eles tinham pensando no Halloween. Então, alguém se lembra qual é o dia que é comemorado o Halloween, celebrado? Dia 31 de outubro. Interessante que também é dia que nós temos como reforma protestante, né? Então, dia 31... Quando cai, desculpa, mas quando cai esse dia, é meio que um feriado, tipo, para as pessoas não trabalham? Nos Estados Unidos, sim, é um feriado. É um dos poucos feriados que tem nos Estados Unidos, é o dia do Halloween. Você está perguntando mas tipo assim, vamos supor, se ele cai numa segunda, numa terça, esse dia de semana, meio que as pessoas é um feriado tanto para a escola quanto para os trabalhos também, ou continua? Sim, Normal, é feriado. Exatamente. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, dia 31 de outubro vai ser feriado lá. Hoje vai ter que Tinha uma tabela, mas tipo, se for Páscoa. Lá é uma comemoração normal, Páscoa, Natal, coisa. Páscoa para aqui na cidade, não é? Coisa. Exato. É bem parecido com a Páscoa, por exemplo, para nós, né? A gente simplesmente para as atividades. Vai ser na segunda-feira, agora dia 31 de outubro. Para nós não é feriado, né? Mas nos Estados Unidos sim, talvez em outros países também. Eles fazem festa, Não ser feriado. Então o que a Igreja Católica fazia, pessoal? O que eles fizeram, né, por exemplo, com os povos celtas? É claro, eles não vão conseguir mudar esse aspecto religioso deles. Não iam conseguir mesmo. Então eles fizeram um ajuste lá, de maneira que, para não ficar tão feio assim, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um ajuste aqui, para que quando eles forem celebrar essa festa, não fique tão ruim, não fique tão feio, né? Porque, puxa, é uma festa que, em outras palavras, é quase que uma festa em adoração ao demônio. A algum demônio, né? Porque eles queriam agradar o Senhor da morte. Bom, o que nós podemos dizer que é o Senhor da morte? Eu acho que não é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, né? O que a Igreja Católica fez? Eles tinham, dentre vários dias que eles comemoram santos, né? Então, por exemplo, tem o dia de São Pedro, dia de São João, como a gente tem aqui no Brasil também, dia de Santa Ana, etc. Havia um dia, olha só o que a Igreja Católica fez, que eles celebravam assim: bom, vai que a gente se esqueceu de algum santo, vamos ter um dia que vai ser o dia de celebração de todos os santos. Então aqui a gente não tem como perder ninguém, né? Então, por exemplo, tem 365 dias no ano. Ainda que você tenha, cada dia do ano, celebre um santo, a Igreja Católica tem muito mais do que 365 santos, né? Pessoas que foram canonizadas e tal. Então tem um dia do ano que é o dia que eles comemoram assim: esse aqui é o dia de todos os santos. Para não perder ninguém, né? Então, vamos colocar um dia que a gente comemora tudo aqui. Então o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte: vamos mudar o dia de celebração de todos os santos e vamos colocar bem próximo que eles falam sobre o Halloween, né? Essa festa, essa celebração que eles tinham para agradar o Senhor da Morte, porque olha só, eles vão comemorar isso e em seguida já é o dia de todos os santos. É como se aquele Senhor da Morte fosse apenas mais um santo. Então eles fizeram um ajuste ali para não ficar tão ruim, para não ficar tão feio, digamos assim. É muito parecido, por exemplo, com o que a Igreja Católica fez com o que a gente chama hoje de festa junina, ou talvez é dia de São João. Então eu até acho que o Halloween, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, é uma festa junina. Eu acho que para nós hoje a festa junina, a festa de São João, é bem parecido com o Halloween. Por quê? A festa junina, apesar para nós aqui é bem típica, né, bem popular, interior de Minas, interior de São Paulo também, Nordeste é muito forte, eles fizeram uma adaptação também da festa junina, para nós é muito forte. E vejam, a festa junina, a festa de São João, não é apenas uma festa caipira, não é apenas uma festa, ou pelo menos assim, melhor dizendo, ela não se originou aqui no Brasil de uma festa assim de pessoas da roça caipira, por isso que a gente coloca ali uma roupinha, né? A gente assim, não estou falando que nós fazemos, mas por isso que é tipicamente ensinado que você tem que colocar uma roupinha de caipira, colocar uma roupinha com um remendo, né? Eu era criança, eu ia algumas festas juninas que meus pais me levavam nessas festas. Na escola sempre tem também, né?
ficava lá um chapeuzinho e tal, enfim, aquele aspecto de um caipira, né? E as moças, as meninas também, por sua vez, colocam lá uma trancinha, tem a sua roupa e tal. Não se originou no Brasil a festa junina. Na realidade, ela vem também de alguns povos da Europa que também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e eles faziam algumas celebrações, e nessas celebrações eles tinham ali fogueira, eles faziam sacrifícios também de animais, com o intuito de agradar os deuses para que eles tivessem uma boa lavoura, para que a produção deles, né, ou seja, os alimentos que eles plantavam, produzissem muito bem, não tivesse ali problemas na sua lavoura. E existem ainda muitos povos que fazem isso. Eles fazem algumas festas, algumas celebrações, com essa ideia de que eles têm uma boa agricultura, uma boa lavoura. E isso foi trazido para o Brasil desde o período da colonização pelos portugueses. O que a Igreja Católica fez aqui no Brasil? Bom, não dá para tirar mais essa festa, essa celebração. Então vamos fazer um ajuste aqui. E aí que eles fizeram o quê? Vamos transformar esta festa, que é para fazer com que a lavoura seja boa, para agradar os deuses, vamos transformar em uma festa religiosa. E foi então que eles colocaram a festa junina como uma festa de São João. Então, quer dizer, é uma festa de um santo da Igreja Católica também. Então, eu sei que talvez para nós, pessoal, ou pelo menos para os crentes, né, os jovens, as crianças, os adultos, nem sempre a gente olha para uma festa junina e vê ali, por exemplo, tanta coisa assim, espiritual. Cara, sempre tem idolatria, sempre tem ali uma reza. Pode falar, Júlia? Pode, fica à vontade. Sempre tem uma reza, a reza de um terço, tem que trazer quantos copos, né? A reza de um terço, às vezes tem uma santa, etc, né? Ou tem a própria bandeira lá de São João, então a gente sabe que tem esse aspecto também idólatra. E é muito mais do que isso. Foi esse ajuste que a Igreja Católica fez para que as pessoas pudessem participar. A origem é uma origem idólatra, pagã, ou seja, faz parte de um povo ou de alguns povos que não conhecem, não servem, não amam o Deus verdadeiro. E eles fizeram um ajuste ali para que mais pessoas pudessem participar, para que os próprios cristãos, né, embora pode dizer que tanto católicos quanto outras crenças, eles não se escandalizassem com aquilo e participassem perfeitamente daquela festa. Então, eu diria que a festa junina, ela se parece um pouco, é quase como se fosse o nosso Halloween aqui, digamos assim, né? Então, bem parecida com o que é o Halloween para os Estados Unidos. E essa festa do Halloween dos Estados Unidos, ela foi levada exatamente pelos irlandeses, ou ingleses, digamos assim, e ali nos Estados Unidos foi bem divulgada, bem propagada. Lá não tinha muitos nabos, eles acharam melhor usar, então, as abóboras, né, que eram maiores, e começaram ali então a fazer, deixar bem parecido com a sua cultura, customizaram, né, fizeram bem, de maneira assim, bem parecida com o que seria interessante para os americanos. Então, eles fizeram lá a decoração, e a gente sabe que os Estados Unidos eles gostam de coisas bem grandes, né? Por isso que a festa lá é muito grande. Há inclusive concursos nos Estados Unidos para as casas para as ruas mais enfeitadas, mais assustadoras, para as melhores fantasias. Eu não sei, parece que é interessante, legal, né, assim, de se fantasiar. Mas a gente tem que ter o entendimento de que a origem disso é idólatra, servia a demônios, a espíritos. Então, talvez essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós. Será que nós devemos participar de uma festa como essa? O que mais que tem aqui? Aí de novo. E agora só uma frase aqui, talvez repetindo um pouco o que eu já falei com vocês, né? Pode ler para nós essa frase? Além do significado religioso, a celebração movimenta milhões de idólatras nos Estados Unidos e em todo o mundo, inclusive no Brasil. Exato, até mesmo no Brasil. O Brasil tem sido muito influenciado já. Então há já hoje em dia, talvez bem menos, né, cara, do que nos Estados Unidos e outros países na Europa que também celebram o Halloween. Mas já há no Brasil também muitas festas com essa temática, né? Dia das Bruxas, Sexta-feira 13 e tal.
Então, assim, eu vou trazer para vocês aqui alguns princípios bíblicos sobre isso. Mas a aula termina quando? Obrigado, Juliana. Acho que é 10h15. 10h15? Bom, então já falta pouco. Ah, tem 5 minutos. Acho que 10h15, 10h20. É. Bom, então, talvez no nosso país ainda não há tanto investimento, mas já há bastante, né? Então tem lojas especializadas em roupas, em aluguel de roupas, nas escolas é muito divulgado isso. Como eu falei, escolas de idiomas, né? Porque eles querem passar um pouco da cultura norte-americana, estadunidense. Olha, eu sou uma fanática do filme Bruxaria, eu adoro Harry Potter, essas coisas. Então assim, pessoal, eu não sou uma pessoa muito radical nisso aí. Eu não acho que você tem problema, às vezes a gente brincar, se fantasiar, entendeu? Às vezes quando a gente faz umas festas fantasia, assim, né? Com grupos e tal. O problema é você participar de uma festa que ela, na sua origem, ela não agrada a Deus. Na verdade, é uma festa de adoração a demônios, a espíritos. Então, será que nós devemos participar de festas como essa? Tem a igreja que meu pai vai, que é a... Não sei falar quadrangular lá. Quadrangular. Isso. Eu lá, a minha prima também é de lá, meu tio, todo mundo também é de lá. Mas eu minha mãe. Aí, eles fazem uma festa junina, eu não contei assim pro meu pai, mas eu fui falar assim, meu pai, mas isso aí não é pra adorar. Isso é interessante. Daí ele foi e falou assim, daí o pastor foi e falou assim, não, a gente só tá fazendo, só que não tá adorando a santo, mas você tá no meio do negócio. Eu vou dar minha opinião, inclusive tem um ponto sobre isso. Vou chegar lá e eu falo, Ravi, vamos lá. Mas eu queria só falar aqui algumas lições importantes para nós, tá? Então, primeiro, pode ler para nós? Até mesmo quando escolhido por Deus, Israel foi influenciado e praticou rituais de demônios. Eu acho que Samuel, não sei, Salmos. É Salmos 106, né? Samuel Peguei um pouco. Então, vamos ler aqui, Salmo 106. Esse Salmo 106, bem parecido, inclusive, com o que o irmão Donizete leu no culto. Ele leu 107, né? 106? No 106. Foi lido ali na igreja no culto 107. Esse Salmo, basicamente, ele traz assim, um histórico. 106? 5:38, né? Isso, ele traz um histórico, basicamente, do agir de Deus para com a nação de Israel e relata aqui boa parte dos problemas que a nação enfrentou porque se afastaram de Deus. Então, a partir do verso 35. Eu vou ler aqui o 35, daí cada um pode ler um verso aí. Antes se mesclaram, ou seja, se misturaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Em vez disso, se mesclaram, É o 35, está lendo, Zé? Lê o 36. adoraram os seus Ídolos. ídolos, e os quais se tornaram armadilha para eles. Nem pode ler o 37, cada um pode ler um verso. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas. Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas, como sacrifícios aos ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desse santo. Ok, olha só que absurdo. Então a gente pensa num povo que era o povo de Deus, é um povo que tinha as escrituras, né? A lei. E a ordem de Deus para eles era sempre que eles não se misturassem com povos de outras nações. Por quê? Porque Deus não se importava com as outras nações? Não, Deus queria alcançar as outras nações também. Inclusive ele usava a própria nação de Israel para alcançar as outras nações através da palavra de Deus, do seu testemunho. Todo o agir de Deus na vida deles, né? Então eles deviam viver uma vida diferente para alcançar as outras nações. Mas o que aconteceu? Na verdade, Israel foi influenciado pelas outras nações, fizeram o que o Senhor disse para que eles não fizessem, ao ponto de, inclusive, cometerem os mesmos rituais que as outras nações. Olha que absurdo, fala aqui que chegou ao ponto deles oferecerem sacrifício aos próprios filhos. Tinha eu não sei se era Maia ou Azteca, uma coisa assim, que tem até foto na internet deles sacrificando crianças, filhos, ele fazia muito isso. Exatamente. Olha só, mais uma lição aqui importante. Quem
Não pode ler. Quem teme ao Senhor precisa se afastar de práticas idólatras. Idólatras. 1 Coríntios 10, 14. A gente não vai ler aqui todo o texto, porque a aula já está terminando, mas aqui em 1 Coríntios 10, vou falar, tentar explicar rapidinho para você aqui em poucos minutos o que está acontecendo aqui em 1 Coríntios 10. Isso, a partir do verso 14 até o verso 22. Então o que acontecia basicamente era assim, a cidade de Corinto era uma cidade muito parecida talvez, o povo de Corinto, né, digamos assim, era um povo muito parecido com esses celtas que eu falei para vocês, tá? Por quê? Lá eles naquela cidade, que é uma cidade grande na época, ficava ali na Grécia, que ainda existe a cidade de Corinto hoje, tá? Eles tinham muitos deuses, tinham muitos templos naquela cidade, ali em Corinto. E o que acontecia? Muitos que se convertiam, muitos crentes, eles ainda ficavam um pouco sem saber, né? Porque, por exemplo, toda a carne que eles iam comprar no açougue naquela cidade, era uma carne que era oferecida aos animais. Desculpa, oferecidas a deuses, a ídolos. Então a idolatria era muito forte naquela cidade. Então só para vocês entenderem aqui, 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo ele fala, ele dá primeiramente aqui um exemplo de Israel, fala, vamos aprender com a nação de Israel. Não pensem que não tem nenhum problema vocês participarem, vai ter uma festa ali. E aquela festa é idólatra. A gente sabe que está celebrando um ídolo ali. Aí o crente pode pensar assim, não tem nada a ver, porque vamos imaginar que isso aqui é um ídolo, tá? É um objeto. Eles adorassem o apagador da lousa. Não tem nada a ver, isso aqui é neutro. Ele não vai ganhar vida. Ele não tem poder. Mas a gente vê uma imagem, uma estátua, né? A estátua em si não tem nada. Não tem um demônio que faz com que ela tenha vida, que ela converse e tal. Então, Paulo está dizendo, tudo bem. O ídolo em si, ele não é nada. Ele é neutro mesmo. Mas não significa que aquele ambiente não está relacionado com coisas ruins. Ao ponto dele dizer aqui no verso 19 assim, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? A resposta dessas perguntas dele é assim, não, tudo bem, o ídolo não é nada. Mas ele diz, antes digo que as coisas que eles sacrificam, verso 20, é a demônios, que as sacrificam demônios, não a Deus, e eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. Então, o que Paulo está ensinando aqui? Uma festa, uma celebração, que ela tem como propósito, objetivo, idólatra, ela não é tão neutra assim. Você participar de uma festa, uma celebração daquela natureza, de certa maneira você está sendo participante daquilo. Então, quer dizer, não é conveniente para nós participarmos de festas como essa, tá? Bom, tem muita coisa a dizer ainda mais nesse capítulo 10, mas vamos avançando aqui rapidinho. Então, outras lições precisamos fugir de toda a aparência do mal. Então, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo traz vários conselhos ali, bem objetivo. E um deles é esse aqui. Abstende-vos, ou seja, se afastem de toda a aparência do mal. Talvez respondendo a pergunta da Lavínia, eu acho o seguinte, agora que eu não vou julgar a igreja, eles vão prestar contas do entendimento que eles têm, enfim. Mas assim, eu acho que a gente tem que se afastar de querer fazer um ajuste daquilo que é do mundo e aplicar para a igreja. É uma festa católica, não, mas aquela festa não tem quentão, é o crentão, né? Quer dizer, é uma bebida que não tem álcool, ou então a gente não está idolatrando aqui um santo, uma imagem, a gente tem que ir nessa festa, só estamos vestidos de caipira. Então, quer dizer, por que você tem que ficar parecido com uma festa que é idólatra? Então, eu particularmente acho que não é conveniente, tá? Estamos acabando, pessoal. Devemos buscar sabedoria e conhecimento. Então, o que eu estou falando, minha aula para vocês aqui hoje é para explicar um pouco mais sobre o que é o Halloween, para que vocês tenham um entendimento, conheçam um pouco mais, quem sabe vocês podem pesquisar. A internet está repleta de informações sobre o Halloween, então não é nenhum segredo, não é nenhuma novidade, tá? E por último aqui, podemos viver sendo boas influências e agradar ao Senhor Jesus, ou seja, ainda que os nossos amigos, pessoas que nós conhecemos, seus amigos, participem, não vejo nenhum problema em participar de festas como o Halloween, talvez uma festa junina, etc. Mas eu diria,
nós podemos ser boas influências para eles e agradar o Senhor. E eu gostaria de um doce, né? Melhor você comprar um doce no supermercado do que necessariamente você ter que participar de uma festa de Halloween para você conseguir um doce. A gente pode fazer uma festinha ou outra, alguma brincadeira fantasiada e não necessariamente precisar participar de Halloween, tá? Acabou, pessoal? Eu quero que rapidinho eles tenham algumas perguntas aqui, vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa na sala. Primeira pergunta. Na verdade, já tem todas aqui. Tipo, são 5, tá? Deixa eu poder ler. Vamos lá, vamos ver se você sabe, Zé, vamos ver se você aprendeu. Qual é o povo de onde se originou o Halloween? Como que era o nome? Lembra do carro? Que igualzinho. Daquela piada lá. Você não viu? Aquela piada, quando tá escurecendo assim e tal. Qual carro que avisa quando o céu tá Era quente? os... Celso. Isso, era os Celtas, exatamente. Eu ignorei. Segunda pergunta aqui, Júlia. Qual era o significado? Dê um objetivo aqui, o significado dessa celebração. O que eles faziam com isso? Para espantar que eles acreditavam que eram os espíritos das pessoas que morreram, que não foram muito bem. Isso, exatamente. Para afugentarem os espíritos, né? Terceira aqui, a Maria Eduarda. A palavra Maria Fernandes. A Maria eu acertei. O que significa transmigração que eu falei? É o espírito de um morto que entra no corpo de outro. Isso, basicamente é isso mesmo. Vamos ver aqui. Teodoro. Qual é uma festa tradicional no Brasil que se identifica com o Halloween, que eu falei? Isso, muito bem. E agora, Lavínia, cite uma lição que você aprendeu com a aula de hoje. Que as comemorações de Halloween eram práticas demoníacas. Talvez sim. Mais ou menos. Isso. E nós que queremos agradar ao Senhor, podemos participar de uma festa como essa? Convém participarmos? Isso. Faz a sua própria festa, né? Um piquenique, assim. É melhor, né? Compra uns lanchinhos assim, faz uma. Tá de projeto de sola, né? Pessoal, valeu, desculpa aí. Você tem que correr. Foi bem legal, obrigada. Ela tá de boa, a mosca do chão e uma pica do parque.